Irmãos, estamos de volta, dando continuidade agora à lição 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Vamos para a parte de número 2. Nós temos que em Efésios 6, versículo de número 11, o seguinte texto: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, no texto nos cita essas ciladas, que elas são armadilhas, métodos astuciosos e enganos. O nome diabo vem do termo diabolos, que significa caluniador e acusador. Esse nome aparece em Mateus 4:1, onde Jesus foi levado ao Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo, e também em 1 Pedro 5:8. Nesse slide, nós vamos observar que o diabo ele age pelo espírito do engano. Na realidade, ele é um mentiroso, então ele arma laços e tenta constantemente destruir a igreja de Cristo. Então, algumas de suas astúcias são: primeira, confundir a mentira com a verdade. Primeira vez que o maligno utilizou da mentira para trazer destruição foi no Éden, onde estavam as figuras de Adão e de Eva. Ele começa um diálogo com Eva. Alguns estudiosos dizem que ele pegou como se ele tivesse pego uma fita de verdade enrolado numa árvore de mentira. Então, no texto é dito assim, em Gênesis 3, 4, 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque ele tinha dito que o homem podia comer do fruto e que no dia em que o homem comesse do fruto da ciência do bem e do mal, certamente o homem ia ser como Deus. E a mulher, não é desse jeito, né? E ela acaba até exagerando na citação do versículo, porque ela tinha dito que Deus havia ordenado que eles não provassem do fruto, mas ela acrescenta lá no texto que não podia nem tocar, né? Então o diabo diz assim: pois Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos e serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui nós temos uma meia-verdade e uma meia-mentira. A meia-verdade é que o homem, se ele provasse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele seria como Deus. Ele ia conhecer uma série de detalhes, ele ia ter os olhos abertos. Só que a questão é a seguinte: o homem teria os olhos abertos para conhecer o mal, para conhecer todas as coisas, mas como um doente que precisa de um médico. Deus conhece tudo, mas como médico, como aquele que tem poder de curar. Então, nesse aspecto, de que forma o maligno enganou o homem? Ele contou uma meia-verdade. Vocês serão como Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Mas só que a forma pela qual o homem ia conhecer, ele não foi dita. E a partir daí, então, houve todo o deslinde, todo o prosseguimento da trama maligna que culminou com a queda do homem. Porque, na realidade, foi uma tremenda mentira no final de todas as coisas. A Bíblia, lá em João 8, 44, afirma que o diabo é o pai da mentira. Quando Jesus falava com os homens judeus que o resistiam, ele disse da seguinte maneira: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, nós encontramos, irmãos, em meio a essa batalha espiritual, a inserção da mentira, ou a tentativa de se fazer uma mentira parecer com verdade. E nós encontramos isso, daqui a pouco nós podemos falar um pouco mais, em meio à cristandade da atualidade. Na realidade, a operação do erro existe desde que o homem surgiu, desde que Deus formou o homem, e aqui nós vemos
no texto de Gênesis. Mas em 1 João, no capítulo 4, ele fala da operação do erro, ele fala do espírito do anticristo, que é sintetizado justamente por mentir, por enganar, por deturpar as coisas. Nós vemos em Mateus 4:6 que o maligno tentou Jesus. E ele tentou Jesus citando as Escrituras. O texto diz assim: e disse-lhes, se tu és filho de Deus, na realidade, uma tradução correta seria, já que tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão pelas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em pedra alguma. Ele fez uma citação do Salmo 91, só que ele tirou o Salmo 91 do contexto. Tanto é que Jesus se volta para o maligno e diz, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. A análise das Escrituras, irmãos, tem que ser feita a partir do conhecimento da Bíblia como um todo, partindo para o conhecimento do livro como um todo, depois sabendo onde um texto inicia e onde um texto termina, que é o que nós chamamos de perícope, para extrairmos a verdade do texto, para não sermos, para que ninguém, né, tire algum versículo do seu lugar, ou seja, um texto fora de contexto, e venha trazer uma mentira. Né? Dentro da teologia é dito que um texto fora do contexto é pretexto para heresias. Nós temos a exegese bíblica, de onde nós tiramos a verdade do texto bíblico e aplicamos às nossas vidas. E tem também o que é chamado exegese, onde alguém firma um pensamento na sua mente e a partir desse pensamento ela vai pensar um versículo da Bíblia para poder justificar aquilo que ela pensa, o que é errado. Então, as escrituras acabam sendo deturpadas por esse tipo de coisa. Então, que o grande deturbador das escrituras, que faz a utilização desse método, é o próprio maligno. Então, por isso que nós já vimos aqui no inciso 1, que ele confunde a mentira com a verdade. No 2, ele deturpa as escrituras. No 3, ele dissimula e induz a dissimulação. Paulo ele teve um grande cuidado com a igreja de Coríntios, e na carta aos Coríntios, na verdade, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, eu vou ler o versículo 3 e 4 primeiro, ele diz assim, porque temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma forma corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vos pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Então, ele está falando do engano do maligno. De novo, ele faz a citação do engano da serpente para com Eva. Ele, da mesma forma que Eva foi enganada, Paulo temia que a igreja de Coríntios fosse enganada. E Deus também ele não quer que a igreja dele, da atualidade, seja enganada de maneira nenhuma. Porque pode aparecer alguém pregando um outro Cristo, um outro Espírito, por meio de um outro evangelho que não é o evangelho de Deus. Que não é o evangelho de Deus. Então, nos versículos 13 e 14 do capítulo 11 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo ele diz assim, porque ele começou o texto do capítulo citando o engano, citando então a pregação de um falso evangelho que anuncia um falso Jesus por meio de um falso espírito, e aqui ele diz que tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, quando nós vemos alguém utilizando a Bíblia, dizendo que está pregando o Evangelho, e nós percebemos que o texto, que as palavras estão
não coincidem exatamente com a palavra, nós temos que abrir os nossos olhos para não sermos enganados, pois a Bíblia é muito clara, e eu vou repetir, a operação do engano é real. A maior batalha que existe, irmãos, aqui em termos espirituais, nós vimos que foi no Éden. Por causa de uma mentira do maligno, toda a humanidade pereceu, porque Eva foi enganada, juntamente com seu marido Adão. Por causa de Adão, então, todos pecaram. Hoje nós somos pecadores por causa da torção da palavra que foi dita, porque Deus disse uma coisa a Adão e a Eva, o maligno torceu aquelas escrituras, ele disse, vocês vão ser como Deus. Deus tinha dito para eles, olha, no dia em que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Pois bem, houve a morte espiritual, que foi o afastamento de Deus, o declínio da vida espiritual do homem, a queda, e a partir daí o homem que tinha vida eterna no Éden passou a ter a vida limitada, e a partir de então nós temos toda a humanidade limitada. Então, a guerra espiritual no que diz a verdade das escrituras, ela é enorme. Depois nós vemos aqui que o maligno também, ele faz falsos sinais. Há muita gente que sai correndo atrás de sinais, mas nós temos que estar com a vida pautada em Cristo e na verdade dele. Se eu estou passando por alguma dificuldade e preciso do mover de Deus, basta simplesmente eu dobrar os meus joelhos e clamar ao Senhor, porque Ele é poderoso para responder dentro da minha casa. Eu posso orar com meus irmãos em Cristo, na igreja, mas não ficar correndo atrás de sinais. Sabemos que o nosso Deus, Ele faz sinais, Ele faz prodígios, faz coisas lindíssimas. Mas também precisamos de cuidado, porque o maligno, ele engana. Ele usa sinais para enganar. Em 2 Tessalonicenses, tratando justamente de pessoas que não vão herdar a vida eterna, o apóstolo Paulo escreve assim, 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. A esse cuja vinda é a eficácia de Satanás, ele trata do anticristo, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Irmãos, fazendo a leitura desse versículo, isso nos leva a uma reflexão muito profunda. Porque, infelizmente, nós temos visto, somos testemunhas disso. É triste dizer, mas muitas pessoas dentro das igrejas não conhecem a Bíblia. Não leem a Bíblia e quando lê um versículo, abre uma página hoje, outro dia abre outra página, lê um capítulo hoje. A Bíblia, ela tem que ser lida como um todo. Nós precisamos nos firmar da verdade da palavra de Deus para não sermos enganados pelas mentiras do maligno, porque ele opera sinais também, engano. Então o texto é dito muito claro, a esse cuja é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. A Bíblia fala disso, então nós temos que abrir os nossos olhos, pois isso faz parte da batalha espiritual também. Outro ponto, irmãos, é que o maligno ele acusa os crentes. O texto de Apocalipse 12, versículo de número 10, afirma: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite. Então, uma das facetas do maligno é justamente a acusação. A próxima é a semeadura da incredulidade. Nós vemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, que a palavra nos mostra que ele cega o entendimento dos incrédulos.
Isso aqui é para as pessoas que estão longe de Deus, ele quer manter as pessoas distantes do Senhor, semeando a incredulidade, conduzindo o homem cada vez mais a um distanciamento de Deus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo, porque por meio da pregação do Evangelho, o Espírito Santo de Deus abre os olhos das pessoas que estão mortas espiritualmente e dá vida a elas. O Senhor pode ressuscitar cada um daqueles que estão perdidos. E por fim, acho que tudo isso que eu comentei agora é sintetizado no tópico de número 7, que diz que ele promove ideologias anticristãs. 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Ele está falando da vinda de Cristo. Sem que antes venha a apostasia. Eu ouço muita gente dizendo que a vinda de Cristo é precedida por um grande avivamento. Pois bem, a Bíblia não diz dessa forma. A Bíblia nos diz que a tendência é que cada vez mais a apostasia aumente. É o abandono da fé autêntica no Senhor. Cada vez mais ela ganha volume. Ela é cada vez maior. Então, existe uma série de ideologias anticristãs e também, muitas vezes, abraçadas por cristãos. No texto ele diz assim, então, vou repetir. De maneira alguma, alguém vos engane. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O auge da operação do engano vai ser com a manifestação do anticristo. É o que a gente vê aqui nas Escrituras. Então, o que precede a vinda de Cristo é uma tendência do engano religioso, que quando a gente faz a leitura de Mateus capítulo 24, nós vemos, quando ele fala ainda das dores de parto, ele fala de terremotos, fala das pestes, que é o que nós estamos vivenciando hoje, mas ele fala de falsos cristos e falsos profetas. E justamente esses falsos profetas, que vêm em nome de Cristo, muitas vezes até em nome de Deus, em alguns casos, ou em muitos casos, com a Bíblia na mão, acabam dissimulando mentiras, para tentar enganar os escolhidos de Deus. Mas aquele que é do Senhor, aquele que é um escolhido de Deus, que é cheio do Espírito Santo, ele não vai ser enganado por essas coisas. Então, por isso, diante desse quadro, nós temos a ordenança, né? Revestivos de toda a armadura de Deus. Próximo ponto, nós vemos então o conflito com o reino das trevas. Nós vemos que esse conflito aqui em Efésios 6, versículo 12, se dá da seguinte maneira: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós vemos que essa luta, ela não é contra o homem, ainda que os homens se levantem contra os outros, nossa luta de verdade não é contra o ser humano. A luta é contra o reino das trevas nas regiões celestes, ou seja, essa luta ela se dá no mundo espiritual. O cenário do campo de batalha é a do soldado, né? Ou seja, o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual. E essa luta é tanto individual quanto coletiva. Ela envolve tanto o cristão individualmente como a igreja como um todo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, ele é bem claro. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, o qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo. Então o texto ele mostra que nós temos um inimigo
ele busca quem possa tragar, ou seja, quem possa fazer o mal. O texto chama ele de adversário, enquanto muita gente dizendo assim, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas o texto bíblico diz, sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Irmãos, não tem como nós resistirmos ao maligno sem antes nos sujeitarmos a Deus. E para nos sujeitarmos a Deus e sermos vencedores nessa batalha, nós precisamos, então, em Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, ter uma vida nos moldes da palavra. É uma vida de obediência ao Senhor. É uma vida de busca do conhecimento da palavra e de aplicação dessa palavra às nossas vidas. É uma vida de oração. Então, nós vamos para o próximo tópico, que mostra que, ainda dentro do versículo 12 de Efésios 6, que existem as agências das potestades do ar, não é, que são os principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Nós vemos, são poderosos, malignos e astutos. Isso é bom gravar, são poderosos, malignos e astutos. Poderosos, eles têm os títulos, não é, que indicam poder, no caso, principados e potestades. São malignos, tanto que nós vemos na Bíblia que são as hostes espirituais da maldade, que usam poder para destrutivamente, causar diversos males. Isso aí a gente vê no dia a dia. São astutos, ou seja, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Então, em que pese o inimigo ter algum poder, nós servimos a um Deus que é todo-poderoso. Há pessoas que, quando falam de batalha espiritual, colocam Jesus ou nosso Deus em pé de igualdade com o maligno, desenhando como se fosse uma cena de 2 lutadores de boxe em pé de igualdade. Só que isso aí é um erro. Isso não é verdade. A comparação do maligno e o nosso Deus é como se o nosso Deus fosse um Monte Everest e o maligno um cupinzeiro. Ou ainda como se o maligno fosse um cachorro amarrado por uma corda que ela tem uma limitação de distância. A ação do maligno é limitada pelo nosso Deus. Então a igreja é animada por Deus a não temer, a lutar com as armas dadas por Deus e a vencer no Senhor. Então, o nosso Deus está acima de todo principado e poder e potestade e domínio. É o que nós vemos em Efésios 1, 20 e 21, que diz que em Cristo, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Jesus está acima de tudo. Jesus tem o domínio de todas as coisas. Ele é infinitamente maior do que o maligno. O maligno só toca em um cristão, se Deus permitir. Porque o cristão é protegido pelo Senhor, é guardado pelo Senhor. Então, nós sintetizamos esse tópico 2 da seguinte maneira: o crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória que vem do Senhor. Nós guerreamos no Senhor e recebemos a vitória que vem do